Olá, eu sou Norberto Almeida da Portfólio Expert e nesse vídeo eu quero mostrar a você o que é governança e gerenciamento de portfólio. Se você se pergunta o que eu preciso saber sobre governança e gerenciamento de portfólio, esse vídeo é para você, um assunto que as empresas estão investindo cada vez mais para melhorar os resultados organizacionais e otimizar a utilização dos recursos. Então, como é que funciona as empresas ou deveria funcionar? As empresas têm seu plano estratégico, seu planejamento estratégico, onde tem visão, missão, objetivos, estratégias e valores. Pode ter outras coisas, mas basicamente isso para dar direção. Ou se está trabalhando com algo mais simples, tem que ter pelo menos a sua proposta de valor e as suas principais atividades. Então, aqui é a área estratégica da organização. Que governança trabalha aqui? Aqui a gente tem o que a gente chama de governança corporativa. A governança, ela vai dar direção, ela vai definir as regras. Então, nesse aí são as regras da organização como um todo, a estratégia. E aí, aqui embaixo, a gente precisa que tudo esteja alinhado com essa parte de cima, com o plano estratégico, com a visão, com a missão. E aí do lado de cá a gente tem o planejamento das operações contínuas. Por exemplo, se a gente está falando de uma indústria automobilística, essa indústria tem que continuar produzindo os automóveis, ela tem que continuar fazendo as vendas, ela tem que continuar fazendo as manutenções. E do lado de cá a gente tem o planejamento do portfólio. Nesse nível aqui é um nível tático, a gente precisa criar ações para entregar a estratégia da organização. Que governança a gente tem aqui? É o que a gente chama de governança OPM, ou governança do gerenciamento organizacional de projetos. Então isso aqui precisa estar alinhado, essa governança aqui, ela dá direção para os portfólios da empresa como um todo. Ela vai garantir que a estratégia da empresa seja entregue. E aqui embaixo, no nível operacional, o que a gente tem? A gente tem as operações contínuas, como eu falei, as empresas têm que continuar produzindo, vendendo, fazendo as suas manutenções. E aqui a gente tem um conjunto de portfólios, programas e projetos. Então, nesse nível aqui operacional, a gente tem o que a gente chama de governança de portfólio, programa e projetos. Por que a gente precisa disso? Aqui a gente precisa de direção, a gente precisa de alinhamento dos projetos com a estratégia. Nesse caso aqui, dos portfólios, aqui da organização como um todo. Por quê? Porque eu sei que as nossas empresas sempre tem os recursos que a gente precisa, dinheiro, pessoas, mas a maioria das empresas não tem essa moleza não, ela tem pessoas escassas, dinheiro escasso, equipamentos e infra. Então, geralmente, esses recursos eles serão utilizados tanto nas operações contínuas, quanto nos projetos, programas e portfólio. Então, a gente precisa dar direção para as organizações, como será feita a governança do portfólio, por exemplo, da área de engenharia, do portfólio da área de TI, e assim sucessivamente. Então, qual deve ser o seu foco? Você, quando está trabalhando na área de gerenciamento de projetos, programa e portfólio, você tem que saber desenvolver essa governança de projetos, programa e portfólio. Você também precisa saber desenvolver uma metodologia de gerenciamento de portfólio, porque é através dessa metodologia que você vai dizer como selecionar e priorizar os projetos, como acompanhar os projetos, entre outras coisas. E o terceiro foco que você tem que ter é de ferramentas e técnicas para priorização e otimização do portfólio. E otimização do portfólio. Então, respondendo a pergunta, o que você precisa focar nessa área? Você precisa saber o que é governança, que vai dar direção e intenção, saber desenvolver um modelo de governança de projetos, programas e portfólio, saber desenvolver uma metodologia de gerenciamento de portfólio e ter ferramentas e técnicas, saber usar uma ferramenta para priorizar e otimizar o portfólio, uma ferramenta tal como Project Online ou Clarity, entre outras. Então, nesse vídeo aqui, o foco foi mostrar a você o que você precisa saber nessa área.
Então foca nesses 3 itens que você vai melhorar muito os resultados da sua organização e vai ter vantagem competitiva. Se gostou do vídeo aí, dá um like, nosso time vai gostar de saber que você gostou do nosso vídeo. Seja um Paxer, fica com a gente. Juntos criamos conhecimento e um mundo de oportunidades.